isso. Mas olha só, hoje o nosso VetCast 360 está com um tema incrível, que é a saúde mental dentro da clínica veterinária, até porque estamos no ano onde a nova NR1 ela vai entrar em ação, já com fiscalização, já a título de atuação, não Sim. é? Quando chegarem nas empresas, eles não vão querer saber o que você vai fazer, eles vão querer saber o que você já fez. Não vai adiantar você entregar documentos, eles vão entrevistar as pessoas, faz parte, né? Inclusive, nós vamos trazer aqui no VetCast uma pessoa que faz parte do Tribunal de Justiça do Trabalho falando sobre isso. Eles vão entrevistar as pessoas, eles vão saber realmente o que de fato acontece. Não adianta você mostrar papel. Então, doutora Juliana, nossa psicóloga, parceira aqui do VetCast, parceira do TCA na NR1, é aí quem comanda muitos negócios que nós vamos fazer agora em 2026 para a NR1. Seja muito bem-vinda, por favor, se apresente, que eu já estou aqui animada para te fazer a primeira pergunta, viu? Muito obrigada, Tite, muito obrigada pelo convite, né? Meu nome é Juliana Sato, eu sou psicóloga, especialista no setor Pet Vet. Eu já tenho aí um caminho dentro do setor com um livro publicado sobre luto, principalmente luto pet, né? Com foco também no luto do médico veterinário, do profissional que atua dentro dessa área, que é um luto não reconhecido e que cada vez mais a gente precisa falar sobre isso, porque é uma realidade que existe dentro desse setor. E, além disso, eu faço mestrado em luto do médico veterinário de desastre pela Unifesp, e aí já estou aqui pensando Coisa no meu boa. doutorado. Então, Que legal. vamos Perfeito. falar sobre NR1, porque é uma realidade, sim, e que muitas pessoas ignoram. Então, para a gente não entrar mais nessa questão de vamos negar e ignorar uma realidade que se faz presente, que é a saúde mental, pensando em Janeiro Branco, é importantíssimo que a gente já comece o ano falando sobre esse tema. Perfeito. Exatamente. Estamos no Janeiro Branco, onde, né, é um mês de falar da saúde mental. Só que desde 2025, na verdade, isso já deixou de ser uma campanha, né, porque nós estamos, inclusive, trazendo isso aqui hoje. É uma obrigatoriedade do Exato. governo que se tenha esse cuidado. A saúde mental, ela é responsabilidade legal das empresas agora, inclusive sobre os terceirizados. A gente sabe que aqui, com a corresponsabilidade, né? A gente sabe que aqui a maioria dos médicos veterinários, eles são hoje, a gente chama aqui o termo, aí em São Paulo, doutora, mas aqui a gente chama pejotizados, né? Então, eles trabalham em parcerias com as clínicas com prestação de serviço, mas as clínicas têm sim responsabilidade legal sobre eles também, né? Com corresponsabilidade. E as clínicas e hospitais, eles vivem em alta pressão emocional. Inclusive, no seu livro, você fala muito sobre isso, né, doutora? No livro sobre o luto. Então, por que que janeiro é, assim, um símbolo para nós falarmos da saúde mental? Essa é uma campanha que começou justamente com um psicólogo, falando sobre a importância do cuidado, da gente ter ali esse olhar apurado para a saúde mental, né? Ainda mais depois da pandemia, que veio ali muitas demandas relacionadas tanto ao processo de luto quanto focado também na saúde mental. O Janeiro Branco, ele se iniciou como uma campanha, mas hoje ela é lei. Então, a gente tem que olhar, nós somos, enquanto empresários, empreendedores, né, porque dentro da medicina veterinária tem muitos empreendedores que não se veem como empreendedores. Então, esse é um ponto muito importante da gente trazer. Por quê? Porque a saúde mental, ela é uma pauta que em outros países já é uma questão de saúde pública, e hoje a gente tem que trazer essa realidade também para o Brasil. É uma questão de saúde pública, assim como o luto. O luto também ele é vivenciado por muitas pessoas e que não reconhecem o seu próprio processo de adoecimento. Perfeito. Doutora Luciana está aqui comigo, minha sócia, né, no podcast. Me diz uma coisa, doutora Luciana está aqui? Eu não Oi, tô... Toi. Pronto. Você já trabalhou em várias Oi! clínicas, né, em várias empresas. Diz aqui para mim, você já teve alguma experiência
com alguma empresa que se preocupava com a saúde mental do colaborador? Eita, pergunta forte, viu? Na verdade, Tice, há um tempo atrás, algum tempo atrás, poucas pessoas se preocupavam com a saúde mental. Então, essa pergunta, pelo menos para mim, eu nunca, jamais vi nenhuma empresa que eu trabalhei se preocupando com isso. Essa é a realidade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta mais simples. Em alguma empresa que você trabalhou, fez alguma campanha, pelo menos do Janeiro Branco? Nunca. Para você ver. Tá vendo, Juliana? Doutora Juliana, que a realidade, né, aqui é um pouco diferente. Não, E o pior, sabe o que é? É que se talvez você perguntasse para outro veterinário, talvez ele dissesse que sim. Só para não ir contra. mas a gente conhece a realidade. Mas você sabe que eu digo logo e pronto, acabou-se. Mas o Vestcast é assim, aqui a gente está para falar da realidade, né? É a pele, é Sim. na pele do veterinário. É, Então, sim. doutora Juliana, para você ver, eu sei que você já sabe esses dados, mas a gente precisa mostrar que é a vida real, né? O que é que muda quando a saúde mental ela deixa de ser só um cuidado, mas ela passa assim, nesse caso agora, desse ano, para ser uma exigência legal? O que muda é que agora as empresas elas são obrigadas a ter ações voltadas para a saúde mental para os seus colaboradores, né? Além disso, entra também uma questão de multa. Então, como aqui no Brasil as pessoas elas só começam a se mexer quando mexe no bolso, infelizmente, né, não Infelizmente, tem uma cultura de prevenção, o que seria o ideal, a gente ter ali uma cultura de prevenção. Inclusive, na Suécia, eles começaram a fazer um trabalho de combate à solidão. Então, eles dão ali um isso. incentivo às pessoas, aos colaboradores, né, numa empresa, começou numa empresa farmacêutica, eles dão um incentivo ali para que as pessoas tirem um tempo para estar com seus amigos, mesmo durante o trabalho, período de trabalho. E isso é muito importante e é um sinal. Por quê? Porque hoje a gente vive uma realidade da solidão, que afeta demais a saúde mental. E essa que é uma das grandes questões das pessoas que estão em sofrimento e que podem ali ter uma ideação suicida. Por quê? Porque elas se sentem muito sozinhas no seu sofrimento, elas não enxergam ali pessoas à sua volta que vão dar o suporte para ela, que vão acolhê-la, que vão ouvi-la. Então, é fundamental que as empresas, elas tragam essa realidade, por quê? Porque a maior parte da nossa semana, ela é passada dentro do trabalho, ela não é Isso, passada em casa. Então, se isso. 80% da nossa semana é passada no trabalho, o trabalho, a empresa, ela tem essa obrigação de cuidar dos seus colaboradores. Com certeza. E interessante, sabe, que assim, muitas empresários, inclusive aqui, né, no Nordeste, no Ceará, eles falam assim, mas tem muitas empresas para ser fiscalizadas, daqui que cheguem aqui. Mas é importante a gente lembrar que eles, com certeza, né, eles vão por grau não acho, não sei nem se o termo, doutora, me corrija se estiver errado, doutora Juliana, se é por periculosidade, né? Mas com certeza é pelo KNAI, os KNAIs que mais trazem esse sofrimento à saúde humana. E a clínica veterinária, inclusive, vou até te perguntar isso, por que que o ambiente da clínica veterinária, ela já é considerada, né, emocionalmente, um ambiente de grande risco? Porque, primeiro que você tem ali que cuidar da sua saúde física, biológica, física. É um ambiente que é muitas vezes insalubre. Insalubre por quê? Porque você tem ali o tempo todo, tem que lidar com barulho dos cães, dos animais, Uhum. você tem que se proteger também, né, dos ataques dos animais. Além disso, você muitas vezes trabalha sozinho, então você acaba fazendo multitarefas, sendo multitarefas e trabalhando sozinho. E aí, nesse contexto, não dá para a gente entender que uma pessoa ela consiga lidar com a sua própria saúde mental, pensando também na vida profissional e na vida pessoal, onde tudo fica misturado. Por Sim, quê? Porque quando você sai do seu trabalho, você muitas vezes leva o seu trabalho junto com você. Porque você fica pensando nos pacientes, A fica cabeça não pensando para.
Isso, em algum cliente que foi mais difícil, que você precisa ali aprender a se comunicar Dar melhor o com esse suporte. cliente. Isso. E aí, principalmente com o WhatsApp, a gente não coloca limite. E aí vai respondendo, respondendo, numa tentativa de deixar o outro bem, mas até que ponto você fica bem enquanto Exato. profissional, né? Isso. E interessante aqui também enfatizar, né, que o que eu vou falar que todo mundo reconhece, nós temos hoje, dentro do nosso segmento veterinário, do mercado pet, uma alta rotatividade, justamente porque as pessoas, né, entram nesse ciclo, e esse ciclo ele é cansativo, não só mental, como fisicamente. Mas essa alta rotatividade, as longas escalas, a pressão de tutores, inclusive falamos em outra live aqui com você, doutora Juliana, da questão de até os cuidados básicos, né? Que muitas vezes são negligenciados, como a alimentação, beber a água, hidratar o corpo, né? Como é que isso impacta na saúde mental hoje de forma coletiva dentro de uma empresa? A gente sabe hoje que tudo que interfere na saúde mental, a forma como você se alimenta, a forma como se você treina, se você é ativo, se você não é, isso tudo vai influenciando por quê? Porque nós temos hormônios, nós temos o eixo Exato. intestino-cérebro, então o nosso eixo, se você não está bem dentro do seu intestino, internamente, isso vai afetar o teu cérebro. E se você não, e se você tem o teu cérebro afetado, isso vai afetar a sua cognição, a sua velocidade de resposta. Então, tudo isso vai interferir na forma como você raciocina No seu e humor. no seu humor e como a gente entende, faz uma leitura do mundo. Então, se eu não estou bem, se eu estou cansada, se eu não dormi bem, se eu não me alimento bem, a tendência é sempre que eu pense muito mal a respeito das outras pessoas. E aí eu acho que elas também estão pensando mal de mim. E aí isso vira uma bola de neve. Por quê? Porque eu vou ficando reativo a coisas que estão no meu pensamento e que, na Isso. verdade, eu não checo para ver se é isso mesmo que está Uhum. acontecendo. Eu não olho para ver se eu dormi bem essa noite, se eu me alimentei, se eu bebi água, se eu estou com sede, se eu preciso ir ao banheiro. A gente acaba não percebendo os sinais que o nosso corpo dá. Por quê? Que é fundamental você ter esse check-up interno de como você está, porque a organização não vai fazer isso por você. Essa é uma responsabilidade sua. Eles têm que sim oferecer um ambiente que seja saudável, que tenha ali uma cozinha para você poder cozinhar, se você precisar levar esquentar a tua marmita, fornecer água, isso eles têm que fazer. Mas checar se você fez isso não tem como. Essa é uma responsabilidade que cabe a você. Mas você tem que fazer isso desde sempre. E Sim. muitas vezes, durante o nosso desenvolvimento, não fomos ensinados a fazer isso. Muito pelo Perfeito. contrário. Sempre vinha alguém que ficava dando isso pra gente. E aí, como que você vai desenvolver isso sozinho? Exato. Se alguém fica dando isso para você? Muito Que perfeito. E legal. olha, isso é muito interessante porque a gente fala muito aqui do médico veterinário, mas a gente também fala de todo o segmento. Então, aqui inclui recepção, inclui auxiliar veterinário, os gestores, os gerentes, né, os coordenadores de equipe. E isso é super interessante porque esse pessoal, ele é a linha de frente emocional, né? Porque assim, o problema, ele só chega para o médico depois que já passou por algumas pessoas. A gente já entende esse fluxo, né? Na consultoria a gente sempre mostra esse fluxo. O que passa, chega ali primeiro é na recepção, o auxiliar fica sabendo, né? A gestão. Então, todo mundo acaba lidando ali, tendo que lidar com o gerenciamento de crise, e muitas vezes não, na maioria das vezes, não estão preparados para isso, né? Com certeza. Então, os gestores, eles estão, só para deixar claro aqui, eles também adoecem, tá? Você até falou de como isso traz aqui a forma de raciocinar, como ela é impactada nisso, e muitas vezes a pessoa não presta atenção nisso, é muito pertinente. E a gente está assim, numa fase que faltam só 5 meses, só faltam 5 meses para o início da fiscalização e possíveis multas, né? Autuação e multa. Então, e muitos empresários ainda acham que isso não vai chegar na veterinária. Então, a gente está trazendo aqui que isso é uma realidade e que é um segmento que é prioridade, até porque, como a doutora falou, enfatizando,
faz parte, né, de um ambiente salubre, tá, gente? Então, doutora Juliana, o que é que a NR1 ela vai passar a exigir agora em relação, de fato, em relação à saúde mental? Só para a gente falar assim de forma mais objetiva para os nossos telespectadores. Tá, as empresas, elas têm que ter um relatório de avaliação de saúde mental dos colaboradores. Esse relatório vai para o PGR, e aí, dentro disso, eles têm que ter ações que validem e suportem os profissionais e os colaboradores da própria empresa. Essas ações, elas também têm que ser mostradas. Quais ações que você fez, o que você ofereceu ali de suporte para os seus colaboradores, o que, que você está pensando a longo prazo. Então, a gente não é só pontual, tipo, eu faço um ano e aí acabou. Não, todo ano você tem que continuar, é uma ação contínua. Então, a gente precisa ali entendendo, principalmente que janeiro branco, tem meses ali que são muito importantes, setembro amarelo. É lógico que a saúde mental a gente tem que cuidar o ano inteiro, mas quando você tem ações que valorizem o seu colaborador e deem ferramentas para ele também se cuidar, isso é fundamental. É isso que sustenta uma empresa. Então, a gente tem que começar a pensar que cuidar da saúde mental é um ativo. Ele não é um gasto a mais, muito pelo contrário, ele é um benefício para os colaboradores e para a empresa. Por quê? Uma empresa que tem colaboradores saudáveis é uma empresa que é saudável também. Sim. Perfeito. E é interessante que assim, a gente sempre vê muito no jornal, já se fala muito sobre isso no jornal, nas notícias, né? Como esse é um cuidado, como você falou, já passivo, que a empresa faz com o colaborador, como isso aumenta o desempenho do colaborador. O colaborador mentalmente saudável, né, ele não fica lá fingindo que está trabalhando. Estava até mesmo vendo uma matéria hoje, né, a gente vai falar sobre isso depois, já existem pesquisas de como 65% do tempo dos colaboradores, eles ficam dentro da empresa procurando outros empregos. Porque aquela empresa não está cuidando dele, né? Inclusive, eu tenho, doutora Juliana, um curso para gerentes de clínicas veterinárias, e no curso onde nós falamos sobre análise de desempenho, nós damos, além de números, né? Eu não acredito hoje que números definem pessoas, mas a gente acredita que analisar o comportamento das pessoas, a gente consegue hoje blindar muito isso, como principalmente colocar pessoas certas nos lugares certos, que é o que a maioria das empresas ainda erram, né? Então, assim, só para a gente entender o que caracteriza de fato o risco psicossocial, você falou aí que isso vai ter que estar dentro do PGR, né? Lembrando, gente, que muitas empresas hoje, quem tem clínica de fato, sabe que é obrigatório o PGRS, inclusive, o PGR e o PGRS, né? Mas hoje muitas empresas que fazem, elas fazem padrão. Ah, eu já conheço o teu segmento, eu já fiz dessa empresa e faz padrão. Só que não dá mais para ser assim, o padrão, tá? A empresa que fizer isso, ela tem que analisar o teu fluxo de trabalho, a rotina dos teus empregados, dos teus colaboradores, para que eles possam fazer isso de forma correta. Até porque tudo que tiver lá também vai ser cobrado quando você tiver uma fiscalização. Porque Com você vai certeza. ter que efetivar, tá? E cuidar desses riscos psicossociais não é só trazer uma palestra para a empresa. Como a doutora Juliana falou, você vai ter que ter uma análise individual de cada colaborador, né? Não é qualquer análise, tá? A lei, ela exige que sejam testes, né? Que sejam comprovados cientificamente que tem funcionalidade, então não é qualquer profissional que faz isso, tá? Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre isso, a TCA, em parceria com a doutora Juliana Sato aqui, a gente faz essa análise, a gente faz esse diagnóstico e faz o planejamento anual para você, ou mensal. Mas, doutora, para a gente entender aqui, o que é que de fato caracteriza esse risco psicossocial dentro da clínica veterinária? Dá exemplos para que as pessoas fiquem mais tangível aqui para as pessoas. Os riscos psicossociais, ele envolve, então, só as questões de burnout, de excesso de trabalho, mas também das relações. Então, casos de assédio, a gente precisa avaliar se isso está acontecendo dentro da empresa, se
o profissional ele tem claro qual é a função dele e se ele determina realmente ele está disposto a exercer essa função, como que está a relação dele com a liderança, se os gestores ali dão esse suporte, e lembrando que o suporte profissional, ele não é suporte de pai e mãe. Muitas vezes, isso é confundido ali no ambiente de trabalho, principalmente quando você está trabalhando numa empresa pequena. Ah, então eu tenho que ser mãe dos meus colaboradores? Não, muito pelo contrário. Você vai ser um gestor, você vai ser um líder. Não, você não vai ser mãe. Mas sim, a gente educa os nossos colaboradores, por quê? A gente educa dentro da cultura da empresa. Então, ter uma cultura que se adeque tanto com os colaboradores quanto com os gestores é fundamental. Você entender ali qual é a projeção de futuro também, qual é essa colaboração entre os próprios funcionários, se eles se apoiam, se suportam, isso é muito importante. E principalmente ter horário certinho ali, que entender como que é esse horário, como que vai funcionar as escalas, então tudo isso tem que estar claro. E ter um caminho e um canal, e principalmente um canal de confiança. Então, quando você não está bem, se você identifica que um colaborador ele não está bem, que tem ali alguém, uma figura de apoio, de suporte, onde você pode orientar essa pessoa que não está bem a procurar suporte, seja psicológico, seja médico, psiquiátrico, enfim, algum profissional que ela necessite naquele momento. Mas a gente tem que pensar, principalmente em burnout, no caso da medicina veterinária, fadiga da compaixão, se ele não está sofrendo por uma questão de luto, como que ele lida com as perdas dos pacientes. Então, tudo isso a gente tem que ir entendendo. Às vezes, a pessoa, ela tem muitas perdas e ela não quer olhar para esse processo de luto. O que que ela faz? Ela começa a se encher de trabalho. E aí ela pode ter um burnout por causa disso. Mas é importante, sim, a gente reconhecer o nosso sofrimento. E aí, sim, você também consegue pedir ajuda. Então, o risco psicossocial envolve muitos elementos e que, por isso, os instrumentos de avaliação são fundamentais. E a gente não pode só ir ticando, a gente tem que entender a individualidade de cada um. E por setor, principalmente, né? Isso, por setor, perfeito. Agora sim, doutora, a gente sabe que tem que ter profissionais específicos para fazer esse diagnóstico, para fazer o acompanhamento, mas quem é que é legalmente responsável por isso na empresa? É o dono, o gestor, o RT, a gente sabe que em toda clínica, pet shop tem que ter o RT, o que é aí a função aí deles? A função, a pessoa que vai avaliar é uma pessoa que ela está dentro do processo, né? Não é obrigatório, e aí eu tô indo contra mim, tá? Mas não é obrigatório que seja um psicólogo, na verdade, de fato. Mas o Mas se psicólogo, for, faz toda a isso, é isso diferença, que eu ia falar. O principalmente no psicólogo, ele é desenvolvimento. muito mais preparado. Ele é muito mais preparado, por quê? Porque ele estudou muito o contexto do ser humano, como funciona o ser humano, e quando você tem um psicólogo, você consegue entrar em ações muito mais efetivas, muito mais específicas. Então, você não dá ali só um check para falar, a minha empresa, ela tem um serviço de saúde mental. Muito pelo contrário, você tem ali profissionais que estão comprometidos em, de fato, cuidar e dar suporte para a empresa. Então, a empresa, ela se sente muito mais segura de oferecer um serviço com profissionais que, de fato, compreendem o ser humano e, principalmente, no setor pet-vet, um psicólogo que tem conhecimento do setor faz toda a diferença, porque Com não é certeza. qualquer psicólogo que vai entender o que acontece nessa realidade, porque é uma realidade muito específica. Com Perfeito, certeza. perfeito. Absoluto. Muito pertinente. Agora, doutora, para a gente dar aqui uma dica prática, né, para quem tem clínica, para quem tem pet shop, como é que o empresário ele já pode usar agora o janeiro branco como um ponto de virada, né, para começar a ter ações específicas para já chegar em maio preparado? Primeira coisa, procura a consultoria da Tice.
Já Adorei! procura A gente não foi consultoria. programada a resposta. Já procura consultoria, porque você já começa a planejar esse fechamento de como que você vai incluir no orçamento esse processo de inclusão da NR1. Então, você tendo esse selo, esse laudo da NR1, isso vai te respaldar tanto juridicamente quanto legalmente. E, além disso, você vai ser conhecido como uma empresa que valoriza o seu colaborador, que cuida da saúde mental dos seus profissionais, que vão oferecer um serviço melhor aos seus clientes. Então, um colaborador que ele é melhor suportado, ele oferece um serviço muito mais humanizado e atrai muito mais, retém muito mais o cliente. Por quê? Porque ele não entra no absenteísmo, ele não entra nas questões das faltas que você tem que ali pagar e justificar. Então, ele vai ali estar comprometido tanto com a empresa quanto ele enquanto profissional. Isso é muito importante. A gente tem que Com mudar certeza. muito esse setor e tem que profissionalizar o setor. Isso é fundamental. A gente acha que o setor ele é muito informal, mas ele não deve ser informal. Principalmente visando o crescimento, você tem que ter formalidades específicas e pensar como um negócio. E os empreendedores ter este olhar de realmente ser empreendedor, pensar que o trabalho dele é um negócio. Com Perfeito. certeza. Inclusive, falando das formalidades, né, a gente sabe que atitudes muito simples, elas já reduzem os riscos psicossociais dentro da clínica. Isso é uma coisa que, dentro da consultoria, nós já fazemos isso, como, por exemplo, estudar se o fluxo de trabalho é correto. Muitas vezes tem profissionais que se cansam fisicamente ou mentalmente apenas porque o processo ou o fluxo do que fazer primeiro, o que fazer depois, não está coerente ali com a realidade ou da pessoa, né, tendo entendimento individual da pessoa, ou do fluxo mesmo de trabalho. Muitas vezes ele tem que se levantar várias vezes, isso cansa fisicamente. Muitas vezes ele não está numa postura legal, ele tem que ficar assim para ver o cliente, ou se Isso, levantar, entra na né? ergonomia. A ergonomia Exatamente. entra também no risco psicossocial. Por quê? Porque foi como eu falei anteriormente, a nossa fisiologia, ela afeta muito a nossa mentalidade e afeta o nosso, a nossa motivação, o nosso bem-estar. Muitas vezes você está ali querendo que acabe logo e sem saber que é porque você está cansado, é porque você precisa mudar a posição, você precisa dar Uhum. uma volta. Então, a gente ter pausas estratégicas é muito importante. A gente precisa ter pausas entre um atendimento e outro, entre um caso mais difícil, você tem um tempo ali para se restabelecer, não vai pulando de um atendimento para o outro. E aí, por isso que toda a equipe ela precisa estar informada, tanto a recepção quanto os assistentes. Por quê? Porque são eles que vão orientar os clientes nesse sentido. Então, se o veterinário ele precisa de um tempo ali para se restabelecer, a recepção pode avisar, olha, a gente já vai fazer o atendimento, o próximo atendimento. Nesse momento, você quer um café? Você quer você quer uma água? Enquanto você ali oferece alguma coisa para o cliente, enquanto ele espera, né, o restabelecimento do profissional. Isso, Interessante. isso. Muito pertinente, que inclusive no curso para recepcionista, é, uma das primeiras coisas que a gente trabalha dentro do curso de recepcionista, elas entenderem o perfil comportamental dos clientes, né, de uma forma prática, rápida e ágil, para que justamente em situações assim, consiga, dentro de cada perfil, aqui a gente não está falando de perfil econômico, tá, gente? A gente está falando de perfil comportamental, então, assim, dentro de cada perfil de pessoas, saiba lidar, né, o que falar, o que fazer, como agir da forma correta, para que isso também não gire ali um estresse, e sim uma forma de acolhimento, inclusive com o profissional que está lá dentro precisando de um tempo, que é o Uhum. caso aqui do que a doutora está falando, né? Doutora Juliana, me diga mais uma coisa aqui. Quais são os erros mais comuns, né? A senhora já está nesse ramo há muito tempo, que a senhora vê nas empresas do mercado pet hoje cometendo, que vai influenciar diretamente nessa questão de autuação para NR1? Uma das coisas que eu acho que é uma falha muito grande é justamente não valorizar o seu colaborador.
por pensar que tem muito turnover, falar, eu não preciso investir tanto aqui nessa pessoa porque vai vir outra pessoa. Muito pelo contrário. Quando você investe, vê o crescimento desse profissional, esse profissional, ele sempre vai falar muito bem da empresa. Então, ele sempre vai ali divulgar, ele é a primeira pessoa que vai fazer a propaganda da empresa. Então, quando a gente investe nesse colaborador de uma forma efetiva, não tenha medo de que se ele crescer, ele vai embora. Ele vai embora, mas ele vai falando bem da empresa e ele vai trazer bons profissionais para a sua empresa também. Então, ele vai divulgar de uma forma muito positiva. Isso gera um crescimento e aí vai se tornando essa propaganda gratuita. A gente muitas vezes quer pagar muito por propaganda, mas se você não valoriza as pessoas que estão, as pessoas vão sair falando mal. E outra coisa é sempre essa questão de um pensamento vitimista. Não seja vitimista da realidade que está ali sendo vivenciada. Por quê? Porque a realidade muda e ela muda muito rápido. Então, a gente tem que prestar muita atenção em como se posicionar. Então, o que falta dentro da empresa, muitas vezes, é um posicionamento. Não adianta você só querer, e a gente vê essa falta de posicionamento por conta de traumas. Então, muitos profissionais do setor pet, eles vêm de relações muito traumatizadas, e eles trazem esses traumas para o ambiente de trabalho. E aí, por isso que tudo se mistura. Mas precisa ter essa clareza de que o ambiente de trabalho é uma coisa, a minha vida pessoal, ela é outra. Eu trago elementos, sim, mas eu preciso saber em que momento que esse elemento se mistura e em que momento que não precisa e não deve ser misturado. E aí, quando você tem um gestor que tem um olhar mais apurado, mais desenvolvido e humanizado, ele consegue também dar um direcionamento melhor para esse profissional. Com certeza. Perfeito, perfeito. Muito, muito pertinente e bacana essas dicas. Então, gente, só para a gente resumir aqui, né? A gente já está, infelizmente, para a parte final. Passa muito rápido, falar desse assunto é muito bom. Mas, Eu olha, um fiquei só alerta, escutando, porque eu tô assim. É inacreditável o jeito que ela gesticula com tudo isso. Porque tudo são faz assuntos. sentido. Exato, parece assim. É um Muito encaixe, bom. são Vai peças de encaixando, encaixe. né? Vai encaixando. Isso mesmo. Então, gente, só para a gente deixar claro, né, que para quem tem clínica, para quem tem pet shop, né, da mesma forma que a empresa sempre se preocupou com o PGRS, né, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, você também tem que se preocupar com o PGR e também, né, com o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Eles vão além, muito além do que está lá descrito, tá? Então, a gente tem que ter hoje cuidado. Quando você for renovar o seu, normalmente as empresas renovam uma vez ao ano. Então, quando você for renovar o seu, tem que ser de acordo com a sua realidade. Se tiver dúvida, precisar de uma assessoria, pode chamar a TCA aqui junto com a doutora Juliana Sato, que a gente ajuda. Mas lá também no PCMSO, onde constam os riscos ergonômicos, que a gente comentou já aqui, que tem que ter lá a descrição por cargos, eles também não podem ser padronizados, eles têm que ser individualizados de acordo com o seu fluxo, com a sua estrutura. Estou falando de estrutura física mesmo, tá? De trabalho, né? Então, quando você contratar a empresa que faz esses programas, mas eles fazem por alto, por cima, você vai precisar ser coerente com a realidade da clínica. Preste atenção, tá? Leve isso em consideração, porque a fiscalização vai começar, ela não vai começar alertando, ela vai começar autuando, tá? E já multando, porque isso já se fala há muito tempo. Você já deve estar preparado, faltam só 5 meses para começar, tá? Então, para você ter aí um checklist, a Tícia vai dar aqui de mão beijada para vocês um checklist aqui, diagnóstico emocional do ambiente de trabalho, né, individual, coletivo, os registros e as políticas com a cultura da empresa, a capacitação de líderes, você vai ter que capacitar os seus líderes, porque você vai ser responsável pelas atitudes, ações e palavras deles, né? E o acompanhamento contínuo, não é só fazer agora que é janeiro branco, não. É contínuo, tá? Esqueci alguma coisa, doutora Juliana? Quer complementar?
É isso mesmo, a gente tem que pensar que o negócio ele vai ser um negócio que vai perdurar por bastante tempo, então a gente se preparar é fundamental e principalmente isso diminui muitos conflitos. Então a ideia é que a gente diminua conflito. Então pense que cuidar da saúde mental é diminuir conflito também, isso gera bons negócios. Isso. Então, já que você falou disso aqui, qual é a mensagem, doutora Juliana, que você deixa aqui para os empresários que ainda acham que saúde mental é mimimi? Se você é empresário e você acha que a saúde mental é mimimi, tá na hora de você entender que você cuidar da sua saúde mental é um grande passo para você mudar o seu negócio, para você virar o seu negócio e ele se tornar de fato um negócio sustentável. Então pensa direitinho no que você quer para você enquanto empresário, enquanto empreendedor. Ele é um negócio que tem que ser próspero, ele tem que ser duradouro. Pense não só em você enquanto pessoa, mas também no que você quer contribuir para a sociedade Exato. e como que você quer que as pessoas se lembrem de você. Perfeito, arrasou. Então, gente, Janeiro Branco não é sobre começar perfeito, mas é sobre não continuar adoecendo pessoas em silêncio, tá? Então, pode dar o start esse mês. Quem cuida de pessoas, cuida melhor ainda dos animais e cuida melhor ainda dos negócios. Então, a gente deixa aqui essa dica hoje para vocês. Doutora Juliana, foi muito bom estar aqui com você. Esse é um Eu ano que que a gente vai se agradeço. falar muito, vai se encontrar muito, né? Como a gente até eu mandei uma mensagem para você, ano passado foi um ano assim, de muito estudo, né? Muita adequação, inclusive nós profissionais também nos adequamos, mas esse é o ano de realização. Então a gente vai se falar muito, vamos ter muito você aqui. Muito obrigada, tá? Coisa boa. Eu que Um agradeço, beijão. gente. Um beijo. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. Lu. Beijo.